queria falar com vocês sobre a deficiência neuromotora. Esta é uma aula complementar sobre a aula de deficiência física. Depois que eu gravei a aula de deficiência física, eu senti que ela ficou incompleta. E aí eu disse, não, vou gravar outra aula complementar. Por que eu achei isso? Quando eu falei sobre deficiência física, eu falei, mas eu enfatizei muito a falta de um membro, né? Mãos, pernas, braços e antebraços, né? Membros superiores e membros inferiores. E aí pode passar a ideia de que deficiência física é essa falta de membros. Eu não sei se você conseguiu me interpretar dessa forma. Por isso que eu disse, não, vou fazer mais uma aula para me deixar isso, que eu não quis regravar o conteúdo todo, que eu acho que ficou legal, né? Mas eu disse, não vou tirar o conteúdo, mas vou fazer uma aula complementando. Bem, o que eu quero fazer com essa aula? Eu quero explicar que aqui também é uma deficiência física. A deficiência neuromotora é uma deficiência física, tá? E tudo aquilo que eu falei sobre deficiência física vale aqui também para esse tipo de deficiência. Só que, diferente de você perder um membro por alguma doença, perder um membro por um acidente, ou nascer sem especificamente um membro, na deficiência neuromotora, a gente está falando de uma deficiência mais grave. A gente está falando de uma deficiência. Vou ler o que está na tela de vocês, para mim depois explicar. Às vezes eu já me atropelo, já começo a explicar no conceito. Vocês já perceberam isso, né? Que eu boto o conceito na tela, mas vou explicando, vou falando e já vou explicando. Vamos lá. A nomenclatura deficiência física neuromotora é empregada para designar deficiências musculares ou neuromusculares, deformações ósseas, limitações decorrentes de traumas e amputações, bem como sequelas de patologias que ocasionam dificuldades funcionais significativas na fala e no aparelho locomotor. Muitas são as deficiências que podem gerar esse tipo de deficiência neuromotora. Sim, as causas, eu vou deixar para vocês aqui um PDF que traz tipos, causas, bem explicado. Vou deixar 2 materiais sobre deficiência neuromotora. Mas todas essas deficiências, né, elas trazem para a gente algumas características em comum. Essas deficiências trazem limitações, o nome está dizendo, motora, né? Elas trazem uma deficiência física na motricidade dessas pessoas. Então, seja no andar, no agarrar, no puxar, no pegar, né? Traz um comprometimento, às vezes, em todas essas funções. Às vezes, em mais nenhumas do que nas outras, mas, no geral, nós estamos falando de deficiências que afetam o neurológico e afeta a parte motora dessas pessoas. Então, elas não vão conseguir caminhar, elas não vão conseguir pegar, escrever, né? Elas não vão conseguir fazer, desenvolver as atividades naquilo que está se relacionando ao aparelho locomotor. Daí, essas pessoas são um público-alvo, e em especial para o cuidador. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um público muito seleto, né? Um público bem diferenciado, que precisa de autocuidado. Essas pessoas não conseguem se locomover sozinhas. Muitas dessas pessoas possuem espasmos, epilepsia e vários outros tipos de problemas comórbidos que essas pessoas trazem, que precisam de um cuidado intensificado. Aí aqui nós estamos falando de um público que geralmente precisa tanto do cuidado para se locomover, como também o cuidado para se alimentar, o cuidado para limpeza, para higiene, né? Aqui a gente tem a especificação do público que se encaixa dentro das 3 áreas que o cuidador precisa. Aqui a gente se encaixa em todos, né? Comunicação,
cuidados de higiene, cuidados de locomoção, todos os cuidados de infraestrutura, até os cuidados com a atenção. Essa pessoa muitas vezes não consegue copiar, ela não consegue, a forma dela aprender vai ser diferente, a forma dela estar na escola vai ser diferente, né? Mais tarde, lá na frente do curso, quando a gente vai falando sobre o trabalho mesmo do cuidador dessas pessoas, a gente volta de novo para falar sobre o cuidado dessas pessoas. Aqui, essa microaula era só para chamar a atenção para vocês, para que vocês entendam, né, que não existe só a deficiência por membro, a falta, a existência e falta de membro, não. Existem deficiências, eu até citei deficiências como, por exemplo, a paralisia infantil, que é um tipo de deficiência neuromotora, né? Mas a gente tem outras deficiências que vão sendo causadas, atrofiamento, né? Tem deficiências degenerativas, né? Doenças degenerativas que vão causando algum tipo, vão causando a deficiência posteriormente, mas era só para trazer um pouquinho para vocês, para não ficar, né? Eu achei que depois que eu gravei, ficou, pode ter sido uma impressão minha, mas eu achei que eu fiquei muito tendenciosa a falar somente de algo físico, do aspecto físico, e não acrescentei que essa deficiência também é neurológica, né? A gente tem a deficiência física que não afeta, ou não neurológico, afeta só o membro, mas a gente tem a deficiência neuromotora, que é uma deficiência física, mas que afeta o neurológico. Quando eu digo afeta o neurológico, a gente está falando do neurológico que envolve o motor. Nem sempre isso vai afetar o neurológico cognitivo, tá? São duas coisas diferentes. A gente sabe que para a gente caminhar, a gente precisa que o nosso cérebro faça também esse processo de conexão, né, dessas informações para atingir o nosso córtex motor, para que ele se comunique com as áreas que vão se locomover. Mas, para que isso aconteça, se essa pessoa tiver uma lesão, como uma paralisia cerebral, e aí você vai ter uma lesão medular, vários tipos de lesões, essa comunicação cerebral, com, por exemplo, a questão, né, da coluna, né, da medula espinhal, essa comunicação vai ser falha, essa comunicação nem vai acontecer. Por isso que é uma deficiência, porque ela não vai acontecer, né? Ela está ali prejudicada. Então, eu queria trazer só essa informação. Deficiência física engloba deficiências de falta de membros, mas ela pode ser uma deficiência que a pessoa tem todos os membros, mas esses membros, de certa forma, não funcionam. E aí entra aquela parte que eu expliquei sobre a gente tem mãos, pés, pernas, braços, né? Mas a gente tem dominâncias de uma área, direita, esquerda, né? Então a gente tem aquelas 4 áreas afetadas e vão ter características, mas não necessariamente que falte um membro, mas sim o membro tem ali uma deficiência. E essa deficiência, ela é uma deficiência motora, é a falta de movimento, a falta de atividade desse músculo, que traga a locomoção independente dessa pessoa. Essa pessoa vai depender, ela vai ser uma pessoa dependente de uma cadeira de roda, vai ser dependente de alguma coisa que ajude essa pessoa a se locomover. Bom, gente, como eu disse, é só um parêntese, tá? Essa aula é só um parêntese para que não deixe dúvidas ou que eu não tenha expressado direitinho ou que eu me sinta que eu expliquei tudo direitinho sobre a deficiência física, tá bom? Beijo!